Se tem um personagem que fez parte da nossa infância, sem dúvidas, esse personagem é o Sonic. Já se passaram 30 anos desde que Sonic the Hedgehog apareceu pela primeira vez em nossas telas. O jogo original chegou ao Sega Mega Drive em territórios ocidentais em 23 de junho de 1991. E o ouriço azul ainda é um grampo da cultura pop 3 décadas depois. Mas quão bem você realmente conhece o Sonic? Claro, todos nós adoramos guiá-lo através de níveis coloridos com tanta velocidade que suas pernas parecem um círculo vermelho e branco. Mas muitos de nós não tiveram tempo para realmente conhecer Sonic em um nível profundo e pessoal. Então prepare-se, no vídeo de hoje irei te mostrar 10 fatos sobre Sonic the Hedgehog. Sonic era na verdade um coelho antes de ser um ouriço. Quando Sonic estava sendo criado, Mario já era o assunto da cidade. A ideia inicial do projeto era criar um personagem para competir com o Mario, que é o personagem favorito da Nintendo. Mario! Mas as primeiras versões viam Sonic como um coelho que basicamente pegava coisas e lutava com as orelhas. A Sega percebeu rapidamente que isso não era uma boa ideia, principalmente por causa da tecnologia por trás dela, então mudou para a ideia de conceito de bola e rolamento, ou seja, usando o corpo como uma arma. Eles finalmente chegaram a uma batalha entre um ouriço e um tatu, e aqui estamos nós. Haviam algumas preocupações de que os americanos não saberiam o que é um ouriço, mas ainda assim ele venceu. E, para nossa sorte, esta foi a melhor escolha. Você conseguiria imaginar o Sonic em forma de coelho e estapeando os seus inimigos com suas orelhas? Se antes Mario e Sonic eram rivais, hoje correm lado a lado e até dividem arena em Super Smash Bros. Ultimate. Um jogo na qual diversos personagens principais de outras franquias se unem e também batalham entre eles. Michael Jackson. Você deve estar se perguntando nesse exato momento o que o rei do pop tem a ver com o Sonic. Bem, irei explicar para você agora. Quando Sonic the Hedgehog 3 foi lançado em 1994, o mascote da Sega já era um fenômeno. Mas o que muita gente não sabe é que o jogo contou com a mão de outro fenômeno da época, Michael Jackson. O fato nunca foi provado, principalmente porque os créditos não têm o nome do rei do pop, já que o jogo saiu no auge dos escândalos do astro. Por outro lado, há um fato que os vários desenvolvedores e compositores envolvidos nos jogos vêm falando que as trilhas do jogo tiveram sim o dedo de Michael Jackson. Isso é um dos prováveis motivos para todo o relançamento do jogo não ter a trilha original encontrada nos cartuchos do Mega Drive, sendo músicas bem diferentes. Você acreditaria em mim se eu dissesse que o vilão, o Dr. Robotnik, era na verdade um cara legal? Eu sei que é difícil de acreditar, mas ele não era de todo mal. Bem, pelo menos não quando ele foi elaborado pela primeira vez. Como parte da já mencionada competição interna para encontrar um novo mascote que representasse a Sega, uma das sugestões foi um sujeito bastante alegre, rechonchudo, de bigode que se parecia muito com Eggman. Porém, esse personagem usava pijama. No final ele acabou não sendo escolhido para a liderança, mas a Sega manteve seus designs à mão. E um pouco previsivelmente, quando o assunto de um vilão surgiu, tudo o que eles precisavam fazer era mudar a roupa do personagem e dar um olhar ameaçador para ele, e voilá, eles próprios tinham criado um gênio do mal. Embora o personagem sempre tenha sido conhecido como Dr. Eggman, no Japão, a Sega da América mudou seu nome para Dr. Ivo Robotnik, que foi usado no manual americano e europeu do Sonic the Hedgehog original. Takashi Iizuka revelaria mais tarde, em 2016, que a mudança foi feita sem o consentimento da Sega do Japão. Mas em Sonic Adventure de 1998, como uma tentativa de fazer uma cronologia só para o Sonic, o vilão foi referido com ambos os nomes, chamando a si mesmo de Robotnik, e o resto dos personagens o chamando de Eggman de forma pejorativa. Resumindo, o Sonic e os outros personagens meio que fazem bullying com o Robotnik. Nesta imagem podemos ilustrar como seria o Robotnik em sua versão inicial. Versão essa que eu disse anteriormente, na qual ele seria um cara legal. Sonic foi originalmente chamado de Sr. Needle Mouse. Mesmo olhando para os primeiros esboços de Sonic, muitos das quais vazaram na web ao longo dos anos, a maioria deles se parece reconhecivelmente com o personagem azul de aspecto que conhecemos hoje. Seu nome, no entanto, estava aparentemente em disputa por um bom tempo. O primeiro apelido para o Sonic foi, na verdade, Mr. Needle Mouse, que é a tradução literal da palavra ouriço em japonês. Anos depois, a Sega reviveria o nome na forma de Project Needle Mouse, o codinome de Sonic 4, durante seu desenvolvimento em 2010. Sonic era azul para combinar com a Sega.
Esse é o fato, a cor icônica de Sonic foi escolhida puramente porque a SEGA queria que ele combinasse com a cor da logotipo. O próprio Sonic foi escolhido como mascote da SEGA depois que a empresa realizou uma competição interna para ver quem poderia ter a melhor ideia. Naoto Oshima venceu a competição com o seu ouriço azul. Juventude Eterna. Acredite se quiser, mas já estamos prestes a comemorar o 31º aniversário de Sonic. Mas o personagem, como muitos heróis da cultura pop, não envelhecem no sentido tradicional. Aparentemente, ele tem apenas 15 anos em todas as suas aventuras. Precisamos de um pouco do que ele está usando. Basta pagar $10 e entrar na fonte da juventude. Tem certeza? A primeira namorada de Sonic foi Madonna. Não esta Madonna, mas sim outra Madonna. Antes da personagem Amy entrar em cena, o interesse amoroso de Sonic era uma loira que atendia pelo nome de Madonna. Na verdade, a Madonna da SEGA, como esboçada, tinha mais comum com Jessica Rabbit do que a rainha do pop. Dois problemas no entanto. Madonna foi um pouco atrevida demais para a abordagem familiar que a SEGA pretendia fazer com a série de Sonic. E também se sentiu que Mario já havia feito toda aquela coisa de donzela em perigo. Em vista que o poder feminino estava a apenas alguns anos de distância, é uma decisão que se mostrou muito sábia. E foi a partir daí que surgiu a nova namorada de Sonic, a Amy. A primeira aparição de Sonic, ao contrário de que muitos pensam, na verdade não foi em Sonic 1. Isso mesmo que você ouviu, Green Hill Zone não foi realmente o primeiro jogo em que Sonic apareceu. Você acreditaria em mim se eu dissesse que, de todos os jogos por aí que existem da franquia de Sonic, a primeira aparição de Sonic foi em um jogo de corrida? No início de 1991, no jogo Red Mobile, Sonic fez sua primeira aparição no jogo e apareceu como um purificador de ar pendurado em um espelho retrovisor. Alguns meses depois, em junho daquele mesmo ano, ele faria ondas muito maiores em seu próprio título, Sonic the Hedgehog. O Red Mobile é um jogo de arcade de corrida, um jogo com 20 fases nos Estados Unidos se passando de Los Angeles até Nova York. No game, o jogador guia um protótipo de Ferrari 330 P4, o único disponível para ser dirigido enquanto compete contra outros oponentes controlados pelo computador. Alguns estágios também têm patrulhas de polícia e os jogadores devem evitar ou fugir desses carros, sob o risco de ser parado, o que significa perda valiosa de segundos. Além do tempo apertado, motoristas rivais, os carros marcados pela palavra rival no game, e 2 sentidos de tráfego pesado. Os jogadores têm também que lidar com chuvas fortes, neblinas espessas e escuridão. Os para-brisas e os faróis devem ser usados manualmente pelo jogador. Isto é algo que, juntamente com a visão interna do carro, é como se fosse um simulador, dá uma sensação mais realista e interativa para a corrida. E aí, você sabia que o Sonic apareceu pela primeira vez nesse jogo? Ayrton Senna levantou um troféu de Sonic. O lendário atleta brasileiro de Fórmula 1 ganhou o GP de Londres em 1993. E com essa façanha ele tiraria esta foto que entraria para a história tanto dos entusiastas de Fórmula 1 quanto dos videogames. Para você entender um pouco melhor, o GP de Londres de 1993 foi totalmente patrocinado pela SEGA, e o troféu era nada mais, nada menos que um Sonic banhado a ouro. A foto de Ayrton Senna levantando o troféu do ouriço é uma das mais icônicas do esporte, e muitos fãs de videogames levam essa imagem no coração. Sonic era vocalista de uma banda de rock. Todo personagem icônico precisa de uma história de origem, e Sonic não é uma exceção. Muito foi descartado antes do lançamento do primeiro jogo, mas é divertido olhar para trás e ver o que poderia ter sido. Sonic foi o vocalista de uma banda de rock em um ponto. Outros membros incluíam um periquito, um macaco, um coelho e um crocodilo. Sonic também era dançarino de break, então você poderia dizer que ele era um ouriço habilidoso. Um pouco mais confuso, ele estava romanticamente envolvido com uma mulher humana em vez de um ouriço fêmea, que se chamava Madonna, na qual a gente já citou aqui anteriormente. Não seria uma baita coincidência se essa referência não fosse diretamente à Madonna oficial. Mas e você? Alguma dessas curiosidades você sabia? Se você não sabia, deixe aí nos comentários a curiosidade que mais te chamou a atenção. Estarei respondendo atentamente todos os comentários e deixando um coraçãozinho para vocês. Espero demais ter agradado você com o vídeo de hoje. Se eu agradei, não esqueça de se inscrever e deixar aquele mega like. Maratone os vídeos do canal, está um melhor que o outro, você não pode perder. Se você chegou até o final do vídeo, farei um teste com você. Além do comentário que você for deixar abaixo, deixe também a hashtag Sonic. Somente quem assistiu o vídeo por completo irá entender o porquê dessa hashtag. Quem não assistiu ficará meio confuso sem entender.
Por hoje é só, me despeço de vocês com muita alegria. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!